Bem-vindo ao conto Até Você Dormir. Agora é hora de se deitar, respirar fundo e deixar a tranquilidade da noite tomar conta de você. Antes de começarmos, me conte. Que horas e onde vocês estão assistindo este conto? E aproveite para se inscrever no canal e acompanhar cada novo capítulo desta história. Hoje, mergulharemos em um dos casos mais sombrios e envolventes de Sherlock Holmes. O Cão dos Baskervilles. Capítulo 1. O Sr. Sherlock Holmes, que geralmente se levantava tarde, a não ser nas frequentes ocasiões em que ficava acordado toda a noite, estava agora sentado à mesa do café da manhã. De pé, diante da lareira, peguei a bengala que o nosso visitante ali deixara, por esquecimento na noite anterior. Era uma pesada peça de madeira de boa qualidade, com castão redondo, daquele tipo conhecido por Penang Lawyer. Logo abaixo do castão, via-se uma tira de metal de 2 centímetros de largura. Ali estava gravado: a James Mortimer, MRCS, dos seus amigos do CCH. Em seguida, a data: 1884. Era o tipo de bengala que costumavam usar os velhos médicos de família. Distinta, sólida e tranquilizadora. Então, Watson, o que me diz? Holmes estava sentado de costas para mim, e eu não dera a entender qual o assunto em que pensava. Como é que soube o que eu estava fazendo? Perguntei. Creio que você tem olhos na nuca. Tenho pelo menos um bule de prata muito bem polido à minha frente, replicou ele. Mas diga-me, Watson, o que pensa da bengala do nosso visitante? Já que tivemos a infelicidade de não o encontrar e não fazemos a mínima ideia do que o trouxe aqui, este objeto adquire importância. Gostaria que você me descrevesse o homem através do exame da bengala. Fazendo o possível para seguir os métodos do meu companheiro, comecei. Creio que o Dr. Mortimer é um médico idoso, bem-sucedido e estimado, uma vez que aqueles que o conhecem lhe deram esta prova de estima. Muito bem, exclamou Holmes. Excelente. Creio também que tudo indica tratar-se de um médico do interior que faz grande número de visitas a pé. Por que diz isso? Porque esta bengala, que deve ter sido muito bonita, está tão usada que não me parece poder pertencer a um médico da cidade. A grossa ponta de ferro está gasta, de modo que ele deve ter caminhado muito com ela. Perfeito, disse Holmes. Além disso, aqui está amigos do CCH. Calculo que seja qualquer coisa relativa a um clube de caça, por ele ter prestado serviços médicos aos sócios, que lhe deram este presente em retribuição. Francamente, Watson, você está superando a si próprio, observou Holmes, afastando a cadeira e acendendo um cigarro. Sou obrigado a dizer que, em todas as descrições dos meus dotes que você teve a gentileza de fazer, em geral foi excessivamente modesto a seu respeito. Pode ser que não seja luminoso, mas é um condutor de luz. Há pessoas que, sem possuírem gênio, têm o extraordinário poder de estimulá-lo. Confesso, caro amigo, que sou seu devedor. Holmes nunca falara tanto, e devo dizer que as suas palavras me causaram um intenso prazer, pois eu ficara muitas vezes melindrado com a sua indiferença pela minha admiração e pelas tentativas que tenho feito para tornar públicos os seus métodos. Senti-me também orgulhoso por ver que assimilara a tal ponto o seu sistema, que conseguira aplicá-lo de maneira a merecer a sua aprovação. Holmes pegou então na bengala que eu tinha nas mãos e observou-a durante alguns minutos, a olho nu. Depois, com uma expressão de interesse, largou o cigarro, levou a bengala para perto da janela e pôs-se a examiná-la com uma lente. Interessante, embora elementar,
disse ele, voltando ao seu canto predileto do sofá. Há sem dúvida 1 ou 2 indícios na bengala. Isso nos serve de base para várias deduções. Alguma coisa que me escapou? Perguntei. Espero que não tenha deixado de notar nenhum indício importante. Receio, caro Watson, que a maioria das suas conclusões sejam errôneas. Quando observei que você me estimulava, queria dizer, para ser franco, que ao notar as suas falhas, sentia-me de vez em quando conduzido para a verdade. Não quero dizer que você esteja completamente enganado neste caso. Não há dúvida de que se trata de um médico do interior. E ele anda muito a pé. Então, acertei. Até aí sim. Mas é só isso? Não, caro Watson. Não é só isso de forma nenhuma. Acho, por exemplo, que é mais provável que um presente para um médico tenha vindo de um hospital do que de um clube de caça. E quando vejo as letras CC colocadas antes da inicial de hospital, lembro-me imediatamente de Charing Cross. Talvez tenha razão. As probabilidades são a favor desse raciocínio. E se admitirmos essa hipótese, teremos uma nova base para imaginar o nosso visitante desconhecido. Pois bem, supondo que CCH signifique Charing Cross Hospital, que novas conclusões podemos tirar? Nada lhe ocorre? Conhece os meus métodos. Procure aplicá-los. Só me ocorre a conclusão óbvia. O homem clinicou na cidade antes de se mudar para o interior. Creio que podemos ir um pouco mais longe. Estude o caso sob esse aspecto. Que ocasião seria mais provável para um presente desse gênero? Quando se reuniram os amigos para dar uma demonstração de apreço. Provavelmente quando o Dr. Mortimer largou o hospital para clinicar por sua conta própria. Será, portanto, presumir muito dizer que o presente foi dado nessa ocasião? De fato, parece provável. Agora, terá de observar que ele não devia fazer parte do corpo médico do hospital, pois somente um médico de destaque bem estabelecido em Londres poderia ocupar tal posição e, nesse caso, não iria clinicar no interior. O que seria ele, então? Se estava no hospital e não fazia parte do corpo médico, não devia ter passado de médico interno, pouco mais que um estudante, e saiu de lá há 5 anos. Veja a data na bengala. Sendo assim, o seu médico idoso, grave, dissolve-se no ar, caro Watson. E surge um rapaz de menos de 30 anos, amável, pouco ambicioso, distraído e dono de um cão favorito, animal que descrevo como maior do que um fox terrier e menor do que um cão de guarda. Eu ri incrédulo, enquanto Sherlock Holmes se reclinava no sofá, atirando baforadas para o teto. Quanto à última parte, não tenho meios de verificar, repliquei. Em todo caso, não é difícil descobrir alguma coisa sobre a idade do homem e a sua carreira profissional. Tirei da estante o anuário médico e virei-lhe as páginas. Havia vários Mortimers, mas somente um que poderia ser o nosso homem. Li em voz alta. Mortimer James MRCS, 1882, Grimpen, Dartmoor, Devon. Médico interno do Charing Cross Hospital de 1882 a 1884. Vencedor do Prêmio Jackson de Patologia Comparada, com um ensaio intitulado Serão atávicas as moléstias? Membro correspondente da Sociedade Sueca de Patologia. Autor de Algumas Aberrações do Atavismo, Lancet, 1882, e de Progrediremos, Journal of Psychology, março de 1883. Médico sanitarista das paróquias de Grimpen, Thorsley e High Barrow. Nenhuma palavra sobre o tal clube de caça,
Watson, disse Holmes, com um sorriso malicioso. Mas é médico do interior, como você tão judiciosamente observou. Parece que as minhas deduções estavam certas. Quanto aos adjetivos, creio ter dito amável, pouco ambicioso e distraído. Sei, por experiência, que só um homem amável recebe homenagens. Somente um homem sem ambições abandona uma carreira em Londres pelo interior. E só um homem distraído deixa a bengala, e não o cartão de visita, depois de esperar 1 hora pelo dono da casa. E quanto ao cão? Tenho o hábito de ir atrás do dono, levando esta bengala. Como é pesada, o cão carrega-a com firmeza, e as marcas dos dentes são bem visíveis. A mandíbula do cão, como se pode ver pelo espaço entre as marcas, é, na minha opinião, larga demais para um terrier e não o suficiente para um mastim. Deve ser, sim, por Deus, é um sabujo de pelo crespo. Holmes erguera-se e passeava pela sala, enquanto falava. Parou então diante da janela. Havia tal convicção na sua voz que ergui os olhos surpreso. Caro amigo, como pode ter tanta certeza? Pelo simples fato de ver o cão à nossa porta. E ouça o toque de campainha do dono. Não se mova, por favor, Watson. Vamos receber um colega seu e a sua presença poderá me ser útil. Eis um momento dramático do destino, Watson. Quando se ouve na escada um passo que vai entrar na nossa vida e não sabemos se é para o bem ou para o mal. Que desejará o Dr. Mortimer, homem de ciência, de Sherlock Holmes, especialista em crimes? Entre! A aparência do nosso visitante causou-me surpresa, visto que eu esperava um típico médico de província. Era um homem muito alto, magro, de nariz adunco que sobressaía entre 2 olhos cinzentos, vivos e muito juntos, que brilhavam por trás de uns óculos de aros de ouro. Estava vestido formalmente, mas com certo desmazelo, pois tinha o casaco sujo e as calças puídas. Embora jovem, tinha as costas curvas e andava com a cabeça para a frente, com ar de quem olha com benevolência. Quando entrou, seus olhos caíram sobre a bengala que Holmes segurava. Aproximou-se rapidamente, com uma exclamação de alegria. Estou muito satisfeito, disse ele. Não tinha certeza se a deixar aqui ou na companhia de navegação. Não queria perder essa bengala por nada deste mundo. Um presente, pelo que vejo, disse Holmes. Sim, senhor. Do Charing Cross Hospital. De uns amigos de lá, por ocasião do meu casamento. Ora, isso é que é mal, disse Holmes, sacudindo a cabeça. O Dr. Mortimer piscou por trás dos óculos, ligeiramente admirado. Mal? Por quê? Só porque desmentiu as nossas deduçõezinhas. O seu casamento foi o que disse? Sim, senhor. Casei-me e, portanto, deixei o hospital, com esperança de clinicar. Era necessário ter um lar meu. Muito bem, muito bem. Não erramos tanto assim. Afinal de contas, disse Holmes. E agora, Dr. James Mortimer? Senhor Mortimer, senhor apenas um humilde M.R.C.S. É um homem de precisão, indiscutivelmente. Um curioso da ciência, Sr. Holmes, que apanha conchas nas praias do grande oceano do desconhecido. Creio é ao Sr. Holmes que me dirijo e não a... Não. Este aqui é o meu amigo, Dr. Watson. Muito prazer em conhecê-lo. Já ouvi o seu nome ligado ao do seu amigo. O senhor me interessa muito, Sr. Holmes. Eu não esperava um crânio tão dolicocéfalo, nem um desenvolvimento supraorbitário tão grande. O senhor se oporia a que eu passasse o dedo na sua fissura parietal, do molde do seu crânio, até que se possa obter o original. Seria um ornamento no meu museu antropológico.
Não quero ser desagradável, mas confesso que cobiço o seu crânio. Sherlock Holmes indicou uma cadeira ao visitante. Vejo que é um entusiasta no seu ramo, como eu no meu, disse ele. Noto pelo seu dedo indicador que prepara os seus próprios cigarros. Não faça cerimônia em acender um deles. O homem tirou do bolso papel e tabaco e enrolou um cigarro com surpreendente destreza. Tinha dedos longos e vibrantes, ágeis e irrequietos, como as antenas de um inseto. Holmes estava calado, mas os seus olhos dardejantes indicavam o interesse que sentia pelo nosso estranho companheiro. Finalmente disse: Espero que não tenha sido pelo prazer de examinar meu crânio que o senhor me deu a honra de me procurar ontem à noite e hoje novamente. Não, claro que não. Embora me sinta feliz por ter tido essa oportunidade. Vim procurá-lo, Sr. Holmes, porque reconheço que sou um homem pouco prático e porque me vejo de repente diante de um problema sério e extraordinário. Reconhecendo como reconheço que o senhor é o segundo perito da Europa, realmente? Posso indagar quem tem a honra de ser o primeiro? Perguntou Holmes com certa aspereza. Para o homem de raciocínio puramente científico, o trabalho de Amityville Bertillon tem grande atração. Não seria então melhor o senhor consultá-lo? Eu disse para o raciocínio puramente científico. Mas, como homem de senso prático, o senhor é reconhecidamente o primeiro. Espero não ter, inadvertidamente. Um pouco apenas, respondeu Holmes. Creio, Sr. Mortimer, que seria mais sensato se, sem mais delongas, tivesse a gentileza de me explicar a natureza exata do problema para o qual pede o meu auxílio. Seguimos para o segundo capítulo, onde o Dr. Mortimer revela uma antiga lenda, a terrível maldição que assombra os Baskervilles. Capítulo 2. A maldição dos Baskervilles. Trago aqui um manuscrito, disse o Dr. James Mortimer. Foi o que notei quando entrou nesta sala, replicou Holmes. É um velho manuscrito, de princípios do século XVIII, a não ser que se trate de falsificação. Por que diz isso? O senhor permitiu que eu visse alguns centímetros durante o tempo em que falou. Pobre do perito que não pudesse determinar a data de um documento com uma margem de 10 anos. Talvez o senhor tenha lido a minha pequena monografia a respeito do assunto. Calculo que o documento seja de 1730. A data exata é 1742, disse Mortimer, tirando-o do bolso do casaco. Foi-me confiado por Sir Charles Baskerville, cuja morte trágica, há 3 meses, causou muita excitação em Devonshire. Posso garantir-lhe que, além de seu médico, eu era seu amigo íntimo. Sir Charles era um homem de força de vontade, Sr. Holmes, esperto, prático e tão pouco imaginativo como eu. Apesar disso, tomou este documento muito a sério e estava preparado para o fim que teve. Holmes estendeu a mão para pegar o manuscrito e dobrou-o sobre os joelhos. Observe, Watson, este pormenor aqui. É uma das indicações que me permitiram fixar a data. Olhei por cima do seu ombro para o papel amarelo do velho documento. Ao alto estava escrito Baskerville Hall. E embaixo, com traços largos, 1742. Parece ser um relatório qualquer. Sim, é a narrativa de uma lenda que existiu na família Baskerville. Mas creio que deseja me consultar a respeito de algo mais atual e prático, não? Mais atual, sim. Assunto muito prático e urgente, que tem de ser resolvido em 24 horas. Mas o manuscrito é breve e relaciona-se intimamente com o assunto. Vou lê-lo, se me dá licença. Holmes reclinou-se na cadeira, juntou as pontas dos dedos e fechou os olhos com um ar resignado. O Dr. Mortimer virou o documento para a luz e leu, em voz alta e vibrante,
a seguinte curiosa narrativa. Tem havido muitas versões sobre a origem do cão dos Baskervilles. E, no entanto, como descendo em linha reta de Hugo Baskerville, e como ouvi a história contada por meu pai, que antes a ouvira do seu, aqui a relato, na crença de que aconteceu conforme vai ser relatada. E desejaria que acreditasseis, meus filhos, que a mesma justiça que pune o pecado também pode benignamente perdoá-lo, e que nenhuma excomunhão é suficientemente forte que não possa ser afastada pela prece e pelo arrependimento. Aprendei, portanto, com esta história, a não temer os frutos do passado, mas a ser circunspectos no futuro, para que as vis paixões que afligiram a nossa família não se desencadeiem novamente para nossa ruína. Sabei, portanto, que por ocasião da grande rebelião, e chamo a vossa atenção para a sua história, escrita pelo ilustre Lord Clarendon. Este domínio de Baskerville pertencia a Hugo desse nome, e não se pode negar que ele tenha sido um homem desenfreado e ímpio. Isso, em verdade, os vizinhos poderiam perdoar-lhe, uma vez que nunca houvera santos naquela região. Mas havia nele um humor cruel e dissoluto que tornou célebre o seu nome no Oeste. Pois era sabido que as palavras usadas por Hugo Baskerville, quando embriagado, eram de arrepiar os cabelos. Finalmente, o medo fez com que ela empreendesse aquilo que teria detido o mais bravo dos homens. Com o auxílio da era que cobria e ainda cobre a parede sul, conseguiu descer e dirigir-se, através da charneca, para a casa de seu pai, que ficava a 3 léguas de distância. Aconteceu que, pouco depois, Hugo deixou os amigos para levar comida e bebida e talvez outras coisas piores à sua prisioneira, encontrando a gaiola vazia e o pássaro ausente. Parece então que ficou como que possuído pelo diabo, pois correu para o salão de baixo e pulou sobre a mesa, fez voar garrafas e pratos e gritou para os companheiros que daria, naquela mesma noite, a alma às forças do mal, se conseguisse apanhar a jovem. Estavam todos estarrecidos com aquela fúria, quando um deles, mais cruel, ou talvez mais bêbado do que os outros, bradou que deviam soltar os cães atrás dela. Com isso, Hugo saiu de casa correndo, gritando para os criados que lhe selassem a égua e soltassem a matilha. Deu aos cães um lenço da jovem, atiçou-os e com eles saiu desabaladamente pela charneca. Durante alguns momentos, os companheiros ficaram atônitos, sem poder compreender o que com tal pressa fora feito. Mas logo deram acordo de si e perceberam o fato horroroso que ia se consumar no campo. A algazarra agora era completa, uns a gritar pelas suas pistolas, outros pelos seus cavalos e alguns por mais uma garrafa de vinho. Finalmente, aqueles loucos recuperaram um pouco de bom senso e, montando a cavalo, eram 13, ao todo saíram no encalço do dono da casa. A lua brilhava por cima deles, enquanto cavalgavam a toda a pressa, enveredando pelo caminho que jovem devia ter tomado para regressar à sua casa. Tinham andado 2 ou 3 quilômetros quando encontraram um dos pastores noturnos. Gritaram-lhe, perguntando se vira a caçada. O homem, conforme reza a história, estava tão apavorado que mal podia falar, mas finalmente contou que realmente vira a infeliz donzela com os cães no seu encalço. Vi mais do que isso, prosseguiu. Hugo de Baskerville passou por mim na égua negra, e atrás dele corria silencioso um cão do inferno, tal como espero que Deus jamais permita que venha atrás de mim. Os cavaleiros bêbados amaldiçoaram o pastor e continuaram, mas logo sentiram o sangue gelar-se-lhes nas veias,
pois ouviram um som de galope pela charneca, e a égua negra, salpicada de espuma, passou por eles com as rédeas soltas e a sela vazia. Os homens cavalgaram então lado a lado, pois estavam possuídos pelo medo. Seguiram ainda pelo campo, se bem que cada um deles, se estivesse só, teria virado o cavalo para dali fugir o mais depressa possível. Cavalgando devagar, finalmente encontraram os cães. Embora conhecidos pela sua coragem e raça, agora ganiam numa moitinha no topo de um declive, alguns tentando escapulir e outros fitando de olhos arregalados o vale lá embaixo. Os cavaleiros tinham parado e, como bem podeis imaginar, estavam mais lúcidos do que quando haviam partido. A maior parte não queria por nada avançar, mas 3 deles, os mais ousados ou talvez os mais bêbados, adiantaram-se para o declive. O caminho alargava-se no ponto onde estão aquelas 2 grandes pedras que hoje ainda podem ser vistas, e que lá foram postas por gente já esquecida dos velhos tempos. A lua brilhava na clareira, mas ali no centro estava a infeliz jovem, no ponto onde caíra morta de medo de fadiga. Mas não foi o fato de ver o seu corpo, nem tampouco o corpo de Hugo Baskerville a seu lado, que fez com que se arrepiassem os cabelos daqueles fanfarrões, e sim porque em cima de Hugo, puxando-lhe a garganta, estava uma coisa asquerosa, um animal negro e enorme, que parecia um sabujo, e, no entanto, era maior do que qualquer cão de caça já visto. O bicho rasgou a garganta de Hugo, e quando se virou para os outros, de olhos reluzentes e mandíbulas sangrentas, os 3 gritaram de medo e partiram desabaladamente, ainda aos berros, pelo campo afora. Um deles, ao que dizem, morreu naquela mesma noite, e os outros 2 ficaram com a saúde arruinada até o fim da vida. É esta a história, meus filhos, da chegada do cão que dizem ter tão tristemente atormentado a nossa família desde então. Se aqui há relato, é porque as coisas conhecidas são menos apavorantes do que as que são apenas sugeridas ou adivinhadas. Nem se pode negar que muitas pessoas da família tiveram morte infeliz, morte súbita, sangrenta, misteriosa. Apesar disso, possamos nós procurar abrigo na infinita bondade de Deus, que não há de punir eternamente os inocentes, além da 3ª ou da 4ª geração, conforme está gravado na Sagrada Escritura. A esta providência, meus filhos, eu vos recomendo, e aconselho-vos, como meio de prudência, a não atravessar a charneca naquelas sombrias horas em que os poderes do mal estão exaltados. De Hugo Baskerville a seus filhos Roger e John, com a recomendação de nada dizerem à sua irmã Elizabeth. Quando acabou de ler a singular narrativa, o Dr. Mortimer levantou os óculos para a testa e fitou Sherlock Holmes. O detetive bocejou e atirou o cigarro no fogo. Então, disse ele. Não acha interessante? Perguntou Mortimer. Sim, para um colecionador de contos de fadas. O Dr. Mortimer tirou do bolso um recorte de jornal. Agora, Sr. Holmes, vou mostrar-lhe algo mais recente. Isto aqui é do Devon County Chronicle, de 14 de junho deste ano. Uma breve notícia do que se deduziu da morte de Sir Charles Baskerville, ocorrida poucos dias antes dessa data. Holmes inclinou-se ligeiramente para a frente com expressão de interesse. O nosso visitante ajeitou de novo os óculos e começou. A morte recente de Sir Charles Baskerville, cujo nome começava a ser mencionado como provável candidato liberal por Mid Devon na próxima eleição, causou grande tristeza no condado. Embora tivesse residido em Baskerville por tempo relativamente curto, Sir Charles conquistara o respeito e a amizade de todos,
graças à sua amabilidade e grande generosidade. Nestes dias de Nouveau Riches, é agradável encontrar um caso onde o rebento de uma velha família que sofreu reveses consegue fazer fortuna e empregá-la a restaurar a grandeza decaída da sua linhagem. Sir Charles, como é sabido, ganhou muito dinheiro em especulações na África do Sul. Mais avisado do que aqueles que continuam a especular até a sorte se mostrar adversa, ganhou os seus bens e voltou para a Inglaterra. Há somente 2 anos, fixou residência na mansão de Baskerville, e todos conhecem os planos de reconstrução e progresso que foram interrompidos por sua morte. Como não tinha filhos, Sir Charles desejava que todo o condado se beneficiasse da sua prosperidade, e muitas pessoas terão razões para chorar a sua morte prematura. Os generosos donativos por ele feitos a instituições de caridade foram muitas vezes comentados nestas colunas. As circunstâncias da morte de Sir Charles não foram inteiramente esclarecidas no inquérito, mas, pelo menos, muito se fez para dissipar os boatos espalhados pela superstição local. Não há qualquer motivo para se suspeitar de crime ou acreditar que não se trate de morte natural. Sir Charles era viúvo e, dizem alguns, um tanto excêntrico. Apesar da sua grande fortuna, tinha hábitos simples, e os seus criados em Baskerville não passavam de 2. O casal Barrymore, o marido trabalhando como mordomo e a mulher como governanta. Pelo depoimento do casal, corroborado pelo de vários amigos, sabemos que Sir Charles ultimamente não estava bem de saúde. Parecia ter uma lesão cardíaca, revelada pela mudança de cor, falta de ar e crises de depressão nervosa. O Dr. James Mortimer, amigo e médico do falecido, prestou depoimento a respeito do assunto. Os fatos são simples. Sir Charles Baskerville tinha o hábito de todas as noites, antes de se deitar, andar pela famosa Alameda de Teixos, em Baskerville Hall. O depoimento dos Barrymores mostra que era esse o seu costume. No dia 4 de junho, Sir Charles manifestara a intenção de ir a Londres no dia seguinte e dera ordem a Barrymore para lhe preparar a mala. Naquela noite saiu, como sempre, para o passeio noturno. E era também seu hábito fumar um cigarro. Não voltou desse passeio. À meia-noite, como visse ainda aberta a porta do saguão, Barrymore alarmou-se e, apanhando uma lanterna, saiu à procura do patrão. Chovera naquele dia, de modo que foi fácil notar suas pegadas. A meio caminho na Alameda, há um portão que dá para a charneca. Há indícios de que Sir Charles parou ali por alguns minutos. Depois, continuou o passeio, e o seu corpo foi encontrado ao fim da Alameda. Um fato não foi explicado, isto é, a declaração de Barrymore de que os passos do patrão se alteraram, desde o momento em que passou o portão, parecendo daí por diante ter caminhado na ponta dos pés. Um tal Murphy, cigano, vendedor de cavalos, encontrava-se no campo, não muito longe, mas ele próprio confessou que estava embriagado. Declara ter ouvido gritos, mas não sabe de onde vieram. Não havia sinal de violência no corpo de Sir Charles, e embora o exame médico indicasse uma incrível distorção facial, tão grande que o Dr. Mortimer, a princípio, se recusou a acreditar que se tratasse do seu amigo e cliente. Isso foi explicado como sendo um sintoma não raro em casos de dispneia e morte por ataque cardíaco. A explicação foi dada após a autópsia, que provou haver uma lesão séria, e a decisão do juiz foi unânime com a opinião do médico legista. Felizmente foi esse o resultado, pois é de suma importância que o herdeiro de Sir Charles se instale em Baskerville e continue a sua boa obra,
tão tristemente interrompida. Se a prosaica decisão do juiz não tivesse posto fim aos boatos românticos acerca do caso, difícil seria encontrar morador para Baskerville. Parece que o herdeiro, se estiver vivo, é o Sr. Henry Baskerville, filho do irmão mais novo de Sir Charles. Quando se ouviu falar desse rapaz pela última vez, ele estava na América, e estão sendo feitas investigações para descobri-lo e informá-lo de sua boa sorte. O Dr. Mortimer dobrou o recorte e guardou-o no bolso. São esses os fatos conhecidos, Sr. Holmes, em relação à morte de Sir Charles Baskerville. Devo agradecer-lhe por ter chamado a minha atenção para um caso que certamente apresenta aspectos interessantes, disse Holmes. Li alguns comentários nos jornais naquela altura, mas estava muito preocupado com o caso dos camafeus do Vaticano, e, no meu desejo de servir o Papa, deixei de tomar conhecimento de vários casos interessantes na Inglaterra. Diz o senhor que esse artigo contém todos os fatos conhecidos do público? Exatamente. Então, conte-me os desconhecidos, disse Holmes, inclinando-se e juntando as pontas dos dedos, assumindo uma expressão impassível e judiciosa. O Dr. Mortimer, que começara a dar sinais de intensa emoção, disse: Ao fazer isso, vou contar-lhes fatos que não confiei a pessoa alguma. A razão que tive para ocultá-los no inquérito foi a repulsa que sente um cientista em colocar-se publicamente na posição de quem aceita uma superstição. Animava-me também outro motivo, isto é, saber que Baskerville ficaria desabitada, conforme disse o jornal, caso alguma coisa viesse a denegrir mais a sua reputação. Por essas duas razões, achei que tinha o direito de dizer menos do que sabia, já que não haveria nenhuma vantagem prática. Mas com o senhor, não há motivo para não ser absolutamente franco. A charneca é pouco habitada, e aqueles que moram perto estão sempre juntos. Por isso, eu via muito Sir Charles Baskerville. Com exceção do Sr. Frankland, de Lafter Hall, e do Sr. Stapleton, o naturalista, não há nenhuma outra pessoa educada numa área de muitos quilômetros. Sir Charles era um homem retraído, mas a sua doença nos aproximou, e um comum interesse pela ciência nos uniu. Ele trouxera muitas informações científicas da África do Sul, e passávamos muitas noites agradáveis, discutindo a anatomia comparada do bosquímano e do hotentote. Nos últimos meses, vi claramente que Sir Charles estava num ponto extremo de esgotamento nervoso. Ele levara muito a sério a lenda que acabei de ler-lhe, a tal ponto que, embora passeasse pelas suas terras, nada o induziria a aventurar-se pela charneca à noite. Por incrível que pareça, Sr. Holmes, ele estava convencido de que uma terrível sina pesava sobre a sua família, e não há dúvida de que os casos que me contava nada tinham de animadores. A ideia de uma presença terrível obcecava-o constantemente, e mais de uma vez me perguntou se, numa das minhas visitas profissionais, eu vira alguma criatura estranha, ou ouvira o latir de um cão. Esta última pergunta foi-me feita várias vezes, e sempre numa voz vibrante de excitação. Lembro-me muito bem de ter ido uma noite à sua casa, 3 semanas antes da tragédia. Deu-se o caso de ele estar à porta. Eu descera da carruagem e estava na frente dele, quando vi os seus olhos fixos sobre os meus ombros, olhando para alguma coisa atrás de mim, com expressão de horror. Virei-me de repente e tive apenas tempo de ver algo que me pareceu um grande bezerro preto que passava no alto da alameda. Tão excitado e alarmado estava Sir Charles que me vi obrigado a ir até o ponto onde divisara o animal para procurá-lo. Mas ele desaparecera e o incidente causou péssima impressão ao meu amigo. Fiquei com ele a noite toda
E foi nessa ocasião que, para explicar a emoção que sentira, ele me confiou o documento que acabei de ler. Menciono este episódio porque assume alguma importância perante a tragédia que se seguiu, mas na ocasião eu estava convencido de que era uma coisa comum e que a excitação de Sir Charles não tinha razão de ser. Fora a meu conselho que Sir Charles resolvera ir para Londres. Eu sabia que ele sofria do coração, e a constante ansiedade em que vivia, por simples que fosse a causa, estava lhe afetando seriamente a saúde. Achei que alguns meses de distração na cidade fariam dele um novo homem. O Sr. Stapleton, um amigo comum, que muito se preocupava com a saúde de Sir Charles, era da mesma opinião. No último momento, deu-se a catástrofe. Barrymore, o mordomo, que foi quem descobriu a morte do patrão, mandou um dos moços da estrebaria Perkins buscar-me a cavalo. Eu ainda não me deitara e por isso cheguei a Baskerville 1 hora depois do acontecimento. Verifiquei e corroborei todos os fatos mencionados no inquérito. Segui as pegadas na Alameda de Teixos, vi o lugar perto do portão que dá para a charneca, onde ele parecia ter parado, notei a mudança na forma das pegadas dali por diante. Verifiquei que não havia outras pegadas, além das de Barrymore, no chão macio. Finalmente, examinei com cuidado o corpo, no qual não haviam tocado até a minha chegada. Sir Charles estava de bruços, de braços abertos com os dedos enfiados no chão, os traços convulsos por uma estranha emoção, a tal ponto que mal o reconheci. Não havia indiscutivelmente nenhum sinal de agressão. Mas uma declaração falsa foi feita por Barrymore, no inquérito. Disse que não havia sinais no chão, perto do corpo. Não viu nenhum. Mas eu vi, a pequena distância, frescos e nítidos. Pegadas? Sim, pegadas. De homem ou de mulher? O Dr. Mortimer fitou-nos estranhamente por um momento, e fui quase num murmúrio que respondeu. Sr. Holmes, eram as pegadas de um cão enorme. Agora, no 3º capítulo, Holmes escuta todos os detalhes do caso e começa a montar as primeiras peças deste quebra-cabeça sombrio. Capítulo 3º. O problema. Confesso que, ao ouvir aquelas palavras, um calafrio me percorreu o corpo. Havia uma vibração na voz do médico que indicava que ele estava profundamente emocionado com o que nos contara. Holmes inclinou-se para a frente, excitado. Os seus olhos tinham o brilho duro e seco que nele surgia quando estava profundamente interessado. O senhor viu isso? Tão claramente como o vejo agora. E não disse nada? Que adiantava? Como é que ninguém mais notou? As marcas estavam a 20 pés do corpo e ninguém lhes deu atenção. Não creio que eu também tivesse ligado ao fato, se não conhecesse a lenda. Há muitos cães pastores na charneca? Sem dúvida, mas aquele não era um cão pastor. O senhor disse que era muito grande? Enorme. Mas não se aproximou do corpo? Não. Como estava a noite. Úmida e fria. Mas não chovia? Não. Como é essa alameda? Há 2 fileiras de velhos teixos que formam uma sebe de 4 metros de altura, alta e impenetrável. O caminho ao centro tem quase 3 metros de largura. Há alguma coisa entre as sebes e o caminho? Sim, há, de cada lado, uma faixa de relva de mais ou menos 2 metros de largura. Pelo que ouvi, há um portão nessa sebe? Sim, um portão de vime, que dá para o campo. Há outra entrada? Não, não há. De modo que quem quiser entrar na Alameda de Teixos tem de vir da casa ou passar pelo portão. Há uma saída pela estufa, no fim da Alameda. Sir Charles chegara até lá? Não, estava ainda a 50 metros dali. Diga-me agora, Dr. Mortimer,
E isto é importante. As marcas estavam na areia ou na relva? Nenhuma marca era visível na relva. As marcas estavam no mesmo lado do portão que dá para o campo? Sim, estavam. Isso me interessa muito. Outra coisa. O portão estava fechado? Fechado com cadeado. Que altura tem? Mais ou menos 1,30 m. Então, qualquer pessoa poderia pular por cima dele. Poderia. E que marcas viu perto do portão? Nenhuma marca especial. Deus do céu. Ninguém examinou? Sim, eu próprio examinei. E não encontrou nada? Era tudo muito confuso. Evidentemente, Sir Charles estivera ali, parado durante 5 ou 10 minutos. Como sabe disso? Porque a cinza do cigarro dele caíra 2 vezes no chão. Bravo! Aqui temos um colega. E dos bons, Watson. Mas as marcas... Ele deixou marcas na areia, mas não vi outras. Sherlock Holmes bateu com a mão no joelho, com um gesto impaciente. Se ao menos eu tivesse estado lá, exclamou. Não há dúvida de que é um caso extraordinário, que apresenta imensas oportunidades ao perito. Aquela página de areia, onde eu poderia ter lido tanta coisa, foi manchada pela chuva e deformada pelos tamancos de camponeses curiosos. Oh, Dr. Mortimer, Dr. Mortimer, e pensar que não me chamou. O senhor tem realmente contas a prestar. Não poderia chamá-lo, Sr. Holmes, sem revelar ao mundo esses fatos, e já lhe expus as razões para a minha maneira de agir. Além disso, por que hesita? Existe um reino onde o mais astuto e o mais experiente dos detetives é impotente. O senhor quer dizer que se trata de algo de sobrenatural? Não disse isso. Não disse, mas evidentemente é o que pensa. Depois da tragédia, Sr. Holmes, tenho ouvido falar de vários incidentes que mal podem ser considerados naturais. Por exemplo, soube que antes do acontecimento, várias pessoas viram na charneca uma criatura cuja descrição corresponde à do demônio de Baskerville e que não pode ser nenhum animal conhecido da ciência. Estão todos de acordo em que se trata de um ser enorme, luminoso, assustador e espectral. Interroguei aqueles homens, um aldeão inteligente, um ferreiro e um fazendeiro da charneca, e todos contam a mesma história a respeito da terrível aparição, que corresponde exatamente ao cão fantasma da lenda. Posso lhe garantir que há uma onda de terror no distrito e que bem corajoso pode ser considerado o homem que atravessar o campo à noite. E o senhor, cientista experiente, acredita que seja algo de sobrenatural? Não sei o que pensar. Holmes encolheu os ombros. Até hoje, as minhas investigações limitaram-se a este mundo, disse ele. De maneira modesta, tenho combatido o mal, mas talvez seja ambição excessiva desafiar o pai do mal. Apesar disso, o senhor tem de admitir que a pegada é material. O primeiro cão foi suficientemente material para rasgar a garganta de um homem e, ao mesmo tempo, bastante diabólico. Vejo que o senhor passou para o campo dos sobrenaturalistas. Mas agora, Dr. Mortimer, diga-me uma coisa. Se o senhor tem essas ideias, por que veio consultar-me? Diz que é inútil investigar a morte de Sir Charles e, ao mesmo tempo, deseja que eu o faça. Não disse que desejava que o senhor a investigasse. Então, de que maneira lhe posso ser útil? Aconselhando-me sobre o que devo fazer com Sir Henry Baskerville, que chega hoje à estação Waterloo. O Dr. Mortimer consultou o relógio exatamente dentro de 1h15. É ele o herdeiro? Sim. Após a morte de Sir Charles, procuramos o rapaz e descobrimos que vivia numa fazenda no Canadá. Pelas notícias que nos chegaram, é ótima pessoa. Falo agora não como médico, e sim como inventariante de Sir Charles. Não há outro pretendente, creio eu.
Nenhum. O único outro parente de que ouvimos falar é Roger Baskerville, o mais novo dos 3 irmãos, sendo Sir Charles o mais velho. O segundo, que morreu jovem, é o pai do atual herdeiro, Henry. O terceiro, Roger, era a ovelha negra da família. Tinha as características dos antigos Baskervilles e era, pelo que apurei, o retrato do velho Hugo. Como era perigoso para ele continuar na Inglaterra, fugiu para a América Central, onde morreu de febre amarela, em 1876. Henry é o último dos Baskervilles. Dentro de 1h05, vou encontrá-lo na estação Waterloo. Recebi um telegrama avisando que ele chegaria a Southampton hoje de manhã. Agora, Sr. Holmes, que me aconselha? Porque ele não há de ir para a mansão dos seus antepassados. É o que parece lógico, não é? Apesar disso, note que todos os Baskervilles que vão para lá encontram morte trágica. Tenho certeza de que se Sir Charles tivesse podido falar comigo antes de morrer, teria me prevenido para não levar o último da sua estirpe e herdeiro de uma grande fortuna para aquele lugar fatídico. E, no entanto, não se pode negar que a prosperidade daquela pobre região depende da sua presença. A benéfica obra de Sir Charles cairá por terra se não houver um morador em Baskerville. Receei, no entanto, deixar-me influenciar pelo meu interesse no assunto, e por isso vim pedir-lhe conselho. Holmes refletiu durante alguns segundos. Falando claramente, na sua opinião, há um agente diabólico que faz com que Dartmoor seja uma residência insegura para um Baskerville, não é? Pelo menos aventuro-me a dizer que há indícios de que assim seja. Exatamente. Mas se a sua teoria sobrenatural está correta, não há dúvida de que o tal agente poderia causar dano ao rapaz, tanto em Londres como em Devonshire. Não se pode conceber um demônio que só tenha poder local. O senhor trata do assunto com uma petulância, Sr. Holmes, que certamente não usaria se tivesse tido contato direto com essas coisas. Na sua opinião, ao que me parece, o rapaz estará tão seguro em Devonshire como em Londres. Ele chega dentro de 50 minutos. Que me aconselha? Aconselho-o a tomar um carro, chamar o seu cão que está arranhando a minha porta e dirigir-se para Waterloo, ao encontro de Sir Henry. E então? E então não lhe deve dizer nada, até eu ter tomado uma resolução. Quanto tempo levará para tomar essa resolução? 24 horas. Gostaria que amanhã, às 10 horas, o senhor tivesse a gentileza de vir procurar-me aqui. E seria vantajoso para os meus planos futuros que Sir Henry Baskerville o acompanhasse. Plenamente de acordo, Sr. Holmes. O Dr. Mortimer tomou nota no punho da camisa e saiu apressadamente, com aquele seu jeito estranho, furtivo e distraído. Holmes deteve-o no alto da escada. Mais uma pergunta, Dr. Mortimer. O senhor disse que antes da morte de Sir Charles, várias pessoas viram a aparição na charneca? 3 pessoas a viram. Alguma a viu depois? Não, que eu saiba. Obrigado. Até amanhã. Holmes voltou ao seu lugar com aquela expressão calma, de íntima satisfação, de quem tem diante de si tarefa a seu gosto. Vai sair, Watson? Sim, a não ser que possa lhe ser útil. Não, caro amigo. É na hora de agir que preciso do seu auxílio. Mas isso é esplêndido, é único, sob vários aspectos. Quando passar por Bradley's, quer fazer o favor de pedir que me mandem 1 libra do mais forte tabaco que tiverem? Obrigado. Seria preferível que você não voltasse antes da noite. Terei então muito prazer em comparar as nossas impressões sobre o interessantíssimo problema que nos foi apresentado na manhã de hoje. Eu sabia que o meu amigo necessitava de solidão e sossego nessas horas de intensa concentração mental em que pesava todos os indícios,
construía teorias alternativas, comparava uma com a outra e decidia quais os pontos essenciais e quais os sem importância. Portanto, passei o dia no clube e não voltei a Baker Street a não ser à noite. Eram 9 horas quando, de novo, me vi na sala de Holmes. A minha primeira impressão, quando entrei, foi de que a casa pegara fogo, pois a sala estava cheia de fumaça que semi-ocultava o candeeiro que estava sobre a mesa. Verifiquei que os meus receios não tinham fundamento, pois a fumaça era de tabaco forte, que me fez tossir. Através da névoa, distingui vagamente Holmes, de roupão, encolhido numa poltrona, com um cachimbo negro na boca. Vários rolos de papel estavam espalhados à sua volta. Constipou-se, Watson? Não. É esta atmosfera envenenada que me faz tossir. Realmente está pesada. Agora que você me chamou a atenção é que dei por isso. Pesada? Intolerável. Pois então abra a janela. Vejo que passou o dia no clube. Caro Holmes, acertei? Sem dúvida, mas... Ele riu da minha expressão atônita. Há em você um delicioso frescor, Watson, que faz com que seja um prazer exercitar à sua custa os pequeninos dons que possuo. Um cavalheiro sai de casa num dia chuvoso e nublado. Volta à noite com o chapéu e os sapatos ainda reluzentes. Esteve, portanto, dentro de casa todo o dia. Não é homem que tenha amigos íntimos. Onde então poderá ter estado? Não é óbvio? Sem dúvida, é óbvio. O mundo está cheio de coisas óbvias que ninguém observa. Onde pensa que estive? Em casa também. Pelo contrário, estive em Devonshire. Em espírito? Exatamente. O meu corpo ficou aqui nesta poltrona e, infelizmente, consumiu na minha ausência 2 grandes bules de café e uma incrível quantidade de tabaco. Depois que você saiu, mandei buscar o mapa da região onde fica a charneca, e o meu espírito por ali pairou o dia todo. É sem modéstia que afirmo que não me perdi. Um mapa grande, suponho. Muito grande. Holmes desenrolou um pedaço do mapa e estendeu-o sobre os joelhos. Aqui temos o distrito que nos interessa. Baskerville Hall fica no meio. Cercada por mato? Exatamente. Creio que a Alameda de Teixos, embora aqui não esteja marcada, estende-se nesta linha, com a charneca à direita, como pode ver. Este grupo de casas aqui é o lugarejo de Grimpen, onde o nosso amigo Dr. Mortimer reside. Num raio de 8 quilômetros há, como pode verificar, apenas algumas casas espalhadas. Aqui está Laughter Hall, que foi mencionada na narrativa. Aqui vemos uma casa que talvez seja a residência do naturalista. Stapleton, creio que é o seu nome. Aqui, 2 casas de fazenda. Na charneca, Hightor e Falmire. E, a 22 quilômetros de distância, a grande prisão de Princetown. Entre esses pontos e à sua volta, estende-se a charneca deserta e sem vida. Aqui, portanto, é o palco onde foi representada a tragédia e onde, com o nosso auxílio, outra poderá ser evitada. Deve ser um lugar selvagem. Sim, o ambiente é apropriado. Se o demônio desejasse interferir nos negócios dos homens, então está inclinado a dar uma explicação sobrenatural, exclamei. Os agentes do diabo podem ser de carne e osso, não podem? 2 perguntas nos esperam de início. A primeira é: terá sido cometido um crime? A segunda: que crime e como foi cometido? Claro que, se a suspeita do Dr. Mortimer for certa e estivermos lutando com forças fora das leis comuns da natureza,
Termina aqui a nossa investigação. Mas temos de esgotar todas as outras hipóteses antes de nos conformarmos com essa. Creio que será melhor fechar de novo aquela janela, se não faz questão. É estranho, mas acho que um ambiente fechado propicia a concentração mental. Não cheguei ao extremo de me encerrar numa caixa para refletir, mas é este o resultado lógico das minhas convicções. Você examinou o caso? Sim. Pensei muito nele durante o dia. Qual a sua opinião? É desnorteante. Não há dúvida de que tem as suas particularidades. Há nele pontos distintos. Aquela mudança nas pegadas, por exemplo. Que me diz disso? Mortimer disse que o homem tinha andado na ponta dos pés naquele trecho da Alameda. Ele apenas repetiu o que um idiota declarou no inquérito. Por que haveria alguém de andar na ponta dos pés na Alameda? Então, o que foi? Ele fugia, Watson. Fugia desesperadamente. Corria para salvar a vida. Correu até o seu coração estourar e ele cair morto por terra. Fugia de quê? Aí está o nosso problema. Há indícios de que o homem estava louco de medo, antes mesmo de começar a correr. Por que diz isso? Suponho que a causa do seu terror tivesse vindo da charneca. Se assim foi, e é o que parece provável, somente um homem que tivesse perdido a cabeça correria em sentido contrário à sua casa e não para ela. Se acreditarmos no depoimento do cigano, ele começou a correr, bradando por socorro, na direção de onde havia menos probabilidades de vir auxílio. Além disso, quem estava ele esperando naquela noite? E por que esperava essa pessoa na Alameda de Teixos e não em casa? Acha que estava esperando alguém? Sir Charles era velho e doente. Podemos compreender que desse um passeiozinho à noite, mas o chão estava úmido e a noite ruim. Acha natural que ele tenha ficado parado durante 5 ou 10 minutos, conforme dedução do Dr. Mortimer, que mostra assim ter mais senso prático do que eu o julgava capaz? Mas ele saía todas as noites. Acho pouco plausível que parasse perto do portãozinho todas as noites. Pelo contrário, sabemos que evitava a charneca. Naquela noite ficou ali, à espera. Era a noite anterior à sua partida para Londres. A coisa começa a tomar forma, Watson. Está se tornando coerente. Peço-lhe que me dê o meu violino. Adiaremos as meditações sobre o assunto até termos tido ocasião de ver o Dr. Mortimer e Sir Henry Baskerville amanhã cedo. No 4º capítulo, conhecemos Sir Henry, o herdeiro da família, que chega a Londres e logo se vê cercado por sinais inquietantes. Capítulo 4. Sir Henry Baskerville. A mesa do café da manhã fora tirada cedo, e Holmes esperava de roupão a chegada dos visitantes. Foram pontuais, pois o relógio acabara de dar 10 horas quando o Dr. Mortimer entrou, seguido pelo jovem baronete. Sir Henry era baixo, vivaz, de olhos escuros, parecendo ter mais ou menos 30 anos. Troncudo, de grossas sobrancelhas negras, rosto forte e belicoso. Usava um terno de tweed castanho avermelhado e tinha a aparência um tanto marcada de quem passou a vida ao ar livre. Apesar disso, havia nos seus olhos firmes uma tranquila segurança que indicava nele um cavalheiro. Apresento-lhe Sir Henry Baskerville, disse Mortimer. Pois é, Sr. Holmes, disse Sir Henry. E o mais estranho é que mesmo que o meu amigo não tivesse sugerido que viéssemos aqui, eu teria vindo espontaneamente. Ouvi dizer que o senhor resolve charadas, e dei hoje com uma que precisa para ser decifrada de alguém que saiba entendê-la melhor do que eu. Sente-se, por favor, Sr. Henry. Quer dizer que lhe aconteceu algo de extraordinário desde que chegou a Londres? Nada de importante, Sr. Holmes. Somente uma brincadeira, ao que parece.
Trata-se desta carta, se é que se pode chamar a isto carta, que recebi hoje de manhã. Colocou o envelope na mesa e todos nos inclinamos para vê-lo. Era um envelope comum, meio acinzentado. O endereço, Sir Henry Baskerville, Northumberland Hotel, estava impresso em caracteres comuns. O carimbo era Charing Cross, com a data da véspera. Quem sabia que o senhor ia para o Northumberland Hotel? Perguntou Holmes, olhando com firmeza o visitante. Ninguém poderia ter sabido. Só o resolvemos depois que me encontrei com o Dr. Mortimer. Mas, com certeza, o Dr. Mortimer já estava hospedado lá, não? Não. Estava em casa de um amigo, replicou o Dr. Mortimer. Não havia a mínima indicação de que iríamos para aquele hotel. Parece que alguém esteve muito interessado nos seus passos, disse Holmes. Tirou de dentro do envelope meia folha de papel ao maço, dobrada em 4. Abriu-a e estendeu-a em cima da mesa. No meio dela havia uma única frase, feita com letras de jornal, recortadas e ali coladas. Lemos: se der valor à sua vida ou à sua razão, afaste-se da charneca. Apenas a palavra charneca estava escrita à tinta. Agora, talvez o senhor possa dizer-me, Sr. Holmes, o que significa isso e quem é que pode estar tão interessado nos meus negócios, disse Sir Henry. Qual a sua opinião, Dr. Mortimer? O senhor há de convir que, pelo menos nisso, nada há de sobrenatural. Não, senhor, mas pode ter sido mandado por alguma pessoa que acredite que esta história seja sobrenatural. Que história? Perguntou Sir Henry bruscamente. Parece-me que os senhores sabem muito mais dos meus assuntos do que eu próprio. Prometo-lhe que ficará a par de tudo o que sabemos antes de sair daqui, Sir Henry, disse Sherlock Holmes. Agora vamos ocupar-nos, se nos dá licença, deste interessante documento, que deve ter sido feito e posto no correio ontem. Tem aí o Times de ontem, Watson? Está aqui, neste canto. Quer fazer o favor de me dar o caderno interno com os artigos principais? Holmes relançou vivamente os olhos pelas colunas. Ótimo artigo. Este aqui sobre comércio livre. Vou ler um trecho. Talvez haja quem possa convencê-los a imaginar que a instituição de uma tarifa especial seja proveitosa à sua indústria, ao seu comércio ou à sua prosperidade. Mas, se isso se der, a razão indicará, no fim de contas, que tal lei fará com que a riqueza se afaste do país, pois diminuirá o valor da nossa importação e fará com que piorem as condições de vida nesta ilha. Que me diz a isto, Watson? Exclamou Holmes muito animado, esfregando as mãos de satisfação. Não acha admirável? O Dr. Mortimer olhou para Holmes com ar de interesse profissional, e Sir Henry fitou-me com expressão perplexa nos olhos escuros. Não entendo de tarifas e coisas desse gênero, disse ele. Mas parece-me que nos afastamos do assunto no que se refere a essa carta. Pelo contrário, acho que estamos no caminho certo, Sir Henry. Watson conhece melhor os meus métodos do que o senhor, mas receio que nem ele tenha alcançado o significado desta leitura. Confesso que não vejo relação, disse eu. E, no entanto, caro Watson, existe uma relação íntima, que é uma ter sido tirada da outra. Você, a sua, razão, vida, valor. Afaste-se, se der. Não vê agora de onde foram tiradas essas palavras? Por Deus, tem razão. Francamente, é brilhante, exclamou Sir Henry. Se restasse alguma dúvida, seria dissipada pelo fato de se der e a sua terem sido cortadas num só pedaço. Ora, é isso mesmo.
Francamente, Sr. Holmes, isso excede tudo o que eu poderia imaginar, disse o Dr. Mortimer, olhando com surpresa para o meu amigo. Compreendo que qualquer pessoa possa dizer que são palavras tiradas de um jornal, mas que o senhor dissesse qual o jornal e pudesse ainda afirmar que eram do artigo de fundo, é uma das coisas mais extraordinárias que já vi. Como foi que o conseguiu? Suponho, doutor, que o senhor poderia diferenciar o crânio de um negro do de um esquimó. Certamente. Mas como? Porque é a minha especialidade. E as diferenças são óbvias. A crista supraorbitária, o ângulo facial, a curva do maxilar. Pois também esta é a minha especialidade. E as diferenças são óbvias, disse Holmes. A meus olhos há tanta diferença entre a impressão cuidada de um artigo do Times e a impressão má de um jornal da tarde de meio penny, como há a seus olhos entre o crânio de um negro e o de um esquimó. O conhecimento de tipos de impressão é um dos ramos elementares para o perito em crimes, embora eu confesse que, quando era muito novo, confundi o Leeds Mercury com o Western Morning News. Mas o artigo de fundo do Times é diferente. E essas palavras do bilhete não poderiam ter sido tiradas de nenhum outro jornal. Como o bilhete foi feito ontem, a maior probabilidade era terem as palavras sido recortadas do exemplar de ontem. Então, pelo que deduzi das suas explicações, Sr. Holmes, alguém cortou essas palavras com uma tesoura, disse Sir Henry. Tesourinha de unhas, interrompeu Holmes. Pode ver que foi uma tesoura de lâmina muito curta, uma vez que a pessoa teve que dar 2 tesouradas para destacar as palavras se der. Isso mesmo. Então alguém cortou as palavras com uma tesoura curta e grudou-as com cola. Com grude, disse Holmes. Com grude no papel. Mas gostaria de saber por que é que a palavra charneca foi escrita. Porque quem escreveu não a encontrou impressa. As outras palavras eram simples e poderiam ser encontradas em qualquer número. Mas charneca já não é tão comum. Sim, realmente isso explicaria o fato. Leu mais alguma coisa na mensagem, Sr. Holmes? Há 1 ou 2 indícios. Apesar de a pessoa ter tido o cuidado de remover tudo o que pudesse servir de pista. O endereço, como os senhores veem, está impresso em caracteres grosseiros. Mas o Times é um jornal que quase só é lido por pessoas instruídas. Podemos deduzir, portanto, que a carta foi escrita por um homem instruído que deseja passar-se por inculto, e o esforço que fez para não escrever com a sua própria letra, indica que essa letra é conhecida ou poderá vir a ser conhecida pelo senhor. Observe também que as palavras não foram coladas em linha reta, que algumas estão muito mais altas do que as outras. Vida, por exemplo, está muito fora do lugar. Isso pode indicar descuido ou pressa por parte do remetente. Inclino-me para a última hipótese, já que o assunto é muito importante e é pouco provável que o autor de tal carta não tivesse cuidado. Se ele estava com pressa, surge a questão. Por que estaria com pressa, uma vez que qualquer carta posta no correio de manhã chegaria às mãos de Sir Henry antes que ele deixasse o hotel? O autor da carta temeria uma interceptação? E por parte de quem? Estamos agora entrando no mundo das hipóteses, observou o Dr. Mortimer. Digamos, antes, no mundo onde pesamos as probabilidades e escolhemos as de maior valor. E o uso científico da imaginação. Mas temos também base material para o começo das nossas especulações. Agora, os senhores chamariam a isto uma adivinhação, mas tenho quase certeza de que esse endereço foi escrito num hotel. Por que Cargas d'Água supõe tal coisa? Examinando a mensagem com cuidado, veremos que tanto a pena como a tinta deram trabalho a quem escrevia. A pena esparramou tinta numa só palavra 2 vezes.
e faltou tinta 3 vezes num traço curto, o que indica que o tinteiro estava quase vazio. Ora, uma caneta ou um tinteiro particulares raramente ficam nesse estado. E a combinação de ambos os fatos é rara. Mas você sabe como são as penas e os tinteiros dos hotéis. Não hesito em dizer que, se pudéssemos examinar as cestas dos hotéis perto de Charing Cross, até encontrarmos o resto do Times mutilado, não seria difícil descobrir a pessoa que mandou essa estranha mensagem. Olá, olá. Que é isso? Holmes examinou com cuidado o papel onde estavam coladas as palavras, conservando-o a apenas alguns centímetros dos olhos. Então? Nada, respondeu ele. É um simples pedaço de papel, sem marca de espécie alguma. Creio que já tiramos o máximo desta carta. Agora, Sir Henry, aconteceu-lhe mais alguma coisa interessante depois que chegou a Londres? Não, Sr. Holmes, creio que não. Não notou se alguém o seguiu ou o observou. Parece que caí no meio de um melodrama barato, disse ele. Por que haveria de ser seguido? Já chegaremos lá. Nada mais tem a nos contar? Pois bem, depende do que o senhor achar que merece ser contado. Qualquer coisa fora da rotina merece ser contada. Sir Henry sorriu. Não sei muito a respeito da vida na Inglaterra, disse ele. Passei quase toda a minha vida no Canadá e nos Estados Unidos. Mas creio que perder um sapato não é coisa que aconteça todos os dias. Perdeu um sapato? Caro amigo, deve estar apenas escondido, exclamou o Dr. Mortimer. Com certeza o encontrará quando voltar ao hotel. De que adianta incomodar o Sr. Holmes com essas insignificâncias? Bem, ele perguntou-me por qualquer coisa fora da rotina. Exatamente, disse Holmes. Por mais tolo que pareça o incidente. Disse que perdeu um dos seus sapatos? Bom, pelo menos desapareceu. Deixei o par fora do quarto a noite passada e hoje de manhã só restava um. Não consegui explicação por parte do empregado que os engraxara. O pior é que os comprei à noite e nem cheguei a usá-los. Se não tinham sido usados, por que mandou limpá-los? Eram sapatos marrons que nunca tinham sido engraxados. Foi por isso. Quer dizer que, ao chegar a Londres, saiu imediatamente para comprar sapatos? Fiz várias compras. O Dr. Mortimer acompanhou-me. O senhor compreende? Já que vou ser o senhor de Baskerville, tenho de me vestir de acordo, e creio que acabei por ficar um pouco descuidado lá no oeste. Entre outras coisas, comprei esses sapatos marrons. Paguei $6 por eles, e um deles me foi roubado antes que eu chegasse a usá-los. Parece um roubo inútil, disse Sherlock Holmes. Confesso que sou da opinião do Dr. Mortimer, de que em breve aparecerá. O baronete exprimiu-se com firmeza. Agora, senhores, parece-me que já falei bastante sobre o pouco que sabia. Já é tempo de cumprir a sua promessa e me contar o que houve. Pedido muito razoável, ponderou Holmes. Dr. Mortimer, acho que o melhor seria o senhor contar a sua história. Assim, encorajado, o nosso amigo científico tirou os if-es do bolso e apresentou o caso, como fizera na véspera. Sir Henry ouviu com a máxima atenção, deixando de vez em quando escapar uma exclamação de surpresa. Bom, parece que recebi uma herança perigosa, disse ele, quando viu terminada a longa narrativa. Claro que ouvi falar no cão, desde os tempos de minha infância. É a história predileta da família, embora eu nunca a tenha levado a sério. Quanto à morte do meu tio, pois bem, está tudo fervendo na minha mente. Não posso fazer uma ideia clara. Parece-me que o senhor ainda não resolveu se é assunto para um policial ou para um padre. Exatamente. E agora temos esse caso da carta mandada para o hotel. Com certeza faz parte do quadro.
Parece indicar que alguém sabe melhor do que nós o que se passa na charneca, observou o Dr. Mortimer. E também que alguém não lhe quer mal, já que o avisa do perigo. Ou talvez queiram afastar-me, no seu próprio interesse, ponderou Sir Henry. Sim, naturalmente, isso também é possível. Fico-lhe muito grato, Dr. Mortimer, por ter me trazido um problema que apresenta vários aspectos interessantes. Mas o ponto prático que temos de decidir agora, Sir Henry, é se convém ou não que o senhor vá para Baskerville. Por que não haveria de ir? Parece que há perigo. O senhor quer dizer perigo por parte desse diabólico inimigo da família ou de seres humanos? Bom, é o que precisamos averiguar. Seja como for, estou resolvido. Não há demônio no inferno, Sr. Holmes, nem homem na terra que possam impedir-me de ir para o lar dos meus antepassados, e o senhor pode tomar essa resposta como definitiva. Sir Henry estava de sobrancelhas contraídas, e um rubor escuro cobria-lhe o rosto. Entretanto, mal tive tempo de pensar no que o senhor me contou. É assunto importante para um homem compreender e resolver de uma só vez. Gostaria de refletir, sozinho durante 1 hora. Escute, Sr. Holmes, são 11h30 e vou voltar para o meu hotel. Que tal se o senhor e o Dr. Watson vierem almoçar conosco às 2 horas? Poderei então lhe dizer mais claramente como encaro a história toda. Está bem para você, Watson? Muito bem. Então, pode nos esperar, disse Holmes a Sir Henry. Quer que chame um carro? Prefiro ir a pé, pois este assunto me deixou perturbado. Acompanhá-lo-ei com prazer, disse o Dr. Mortimer. Então vamos nos encontrar de novo às 2 horas. Até logo e passem muito bem. Ouvimos os passos dos visitantes descendo a escada e a batida da porta da frente. Num instante, Sherlock Holmes transformara-se de lânguido sonhador em homem de ação. O seu chapéu, Watson, depressa! Nem 1 minuto a perder. Holmes correu até o quarto, metido no seu roupão, e apareceu dali a segundos todo vestido. Descemos correndo as escadas e saímos para a rua. O Dr. Mortimer e Baskerville caminhavam uns 200 metros à nossa frente, na direção da Oxford Street. Quer que eu corra e lhes peça que esperem? Por nada deste mundo, caro Watson. Estou plenamente satisfeito com a sua companhia, caso você esteja com a minha. Os nossos amigos têm razão, pois está de fato uma bela manhã para um passeio a pé. Holmes apressou o passo até termos reduzido para metade a distância entre nós e os outros dois. Ainda a 100 metros deles, continuávamos pela Oxford Street e depois pela Regent Street. Uma vez os nossos amigos pararam e olharam uma vitrina. Holmes imitou-lhes o exemplo. No momento seguinte, soltou uma exclamação de alegria. Seguindo a direção do seu olhar, vi um carro, que parara do lado oposto da rua, seguir de novo, lentamente. Lá está o nosso homem, Watson. Venha! Daremos uma olhadela no sujeito, se não pudermos fazer nada. Vi nesse instante uma cerrada barba negra e um par de olhos agudos virarem-se para o nosso lado, através da janela lateral do carro. No mesmo instante, abriu-se a porta do tejadilho e o homem gritou qualquer coisa ao cocheiro. O carro seguiu desabaladamente pela Regent Street. Holmes olhou ansiosamente à sua volta, mas não viu nenhum carro disponível. Correu em louca perseguição, no meio do tráfego, mas a vantagem do carro era muito grande, e depressa o perdemos de vista. Boa, essa! Exclamou Holmes, saindo do meio da onda de veículos, ofegante e pálido de desapontamento. Já viu maior azar, Watson? E maior inépcia? Watson, se é um homem honesto, deve tomar nota disto também, para contrapor aos meus sucessos. Quem era o homem? Não faço a mínima ideia.
Um espião? Bom, pelo que ouvimos, é evidente que Sir Henry tem sido vigiado desde que chegou a Londres. De que outra maneira poderiam ter sabido que escolhera o Hotel Northumberland? Se puderam segui-lo no primeiro dia, nada os impede de segui-lo no segundo. Deve ter observado que me aproximei 2 vezes da janela, enquanto o Dr. Mortimer lia a sua lenda. Lembro-me, sim. Estava procurando ver se havia vagabundos na rua, mas não descobri nenhum. Estamos lidando com um homem inteligente, Watson. O caso é profundo e, embora eu não tenha ainda resolvido se é um agente bom ou mau que está em contato conosco, sinto que há força e intenção. Quando os nossos amigos saíram, segui-os imediatamente, na esperança de descobrir o invisível acompanhante. Tão astucioso é ele que não quis ir a pé e arranjou um carro para poder ir atrás deles ou passar adiante, evitando assim ser visto. O seu método tem ainda outra vantagem. O homem poderia segui-los também, se tomassem um carro. Existe, porém, uma evidente desvantagem. Fica à mercê do cocheiro. Exatamente. Que pena não termos anotado o número. Caro Watson, por inepto que eu tenha sido, não imagina realmente que tenha deixado de anotar o número, não? É 2704, mas isso de nada vale no momento. Não sei como poderíamos ter feito mais. Ao notar o carro, eu devia ter me virado imediatamente e caminhado na direção oposta. Poderia então calmamente alugar um carro, seguir o primeiro a distância respeitável, ou melhor ainda, ir até o Northumberland Hotel e esperar lá. Depois de o homem ter acompanhado Baskerville até o hotel, imitaríamos o seu joguinho e veríamos para onde ele ia. Em vez disso, por uma indiscreta ansiedade de que o nosso adversário se aproveitou com extraordinária vivacidade, traímo-nos e o perdemos de vista. Caminhávamos devagar, enquanto assim conversávamos, de modo que Sir Henry e o Dr. Mortimer havia muito tinham desaparecido das nossas vistas. Não adianta irmos atrás deles, disse Holmes. A sombra desapareceu e não voltará. Precisamos ver que outras cartas temos na mão e jogá-las com firmeza. Você reconheceria o homem do carro? Reconheceria apenas a barba. Também eu. E provavelmente era falsa. Um homem inteligente que está tratando de assunto tão delicado não precisa de barba, a não ser como disfarce. Vamos entrar aqui, Watson. Entrou num escritório de mensageiros, onde foi recebido amavelmente pelo gerente. Ah, Wilson. Vejo que não se esqueceu do caso no qual tive a felicidade de o ajudar. Não, senhor, claro que não. O senhor me salvou a reputação e talvez a vida. Caro amigo, está exagerando. Lembro-me, Wilson, de que entre os seus empregados há um rapazinho chamado Cartwright, que mostrou certa habilidade durante as investigações. Sim, senhor. Ainda trabalha aqui. Pode chamá-lo? Obrigado. E gostaria que me trocasse esta nota de 5 libras. Um rapaz de 14 anos, de rosto vivo, atendera a chamada do gerente. Ficou olhando com ar reverente para o famoso detetive. Deixe-me ver a lista dos hotéis, disse Holmes. Obrigado. Agora, Cartwright, aqui estão os nomes de 23 hotéis nas imediações de Charing Cross. Está vendo? Sim, senhor. Você vai visitar todos. Sim, senhor. Em cada um começará por dar um shilling ao porteiro. Aqui estão 23 shillings. Sim, senhor. Vai dizer-lhes que deseja ver a cesta de papéis de ontem. Diga-lhes que se perdeu um telegrama importante e que você anda à procura dele. Compreende? Sim, senhor. Mas o que realmente vai procurar é a página central do Times, onde houver alguns recortes feitos com tesoura. Esta página aqui. Consegue reconhecê-la facilmente, não é verdade? Sim, senhor. Em todos os hotéis, o porteiro da entrada mandará chamar o porteiro do saguão,
a quem você também dará um shilling. Aqui estão mais 23 shillings. Com certeza, ouvirá dizer umas 20 vezes, nessas 23, que o lixo da véspera foi queimado ou jogado fora. Nos 3 outros casos, vão mostrar-lhe um monte de papéis. E aí você procurará essa página do Times. As probabilidades são todas contra o acaso de encontrar qualquer coisa. Aqui estão 10 shillings para casos de emergência. Mande-me a resposta por telegrama para a Baker Street, antes do anoitecer. E agora, Watson, só nos resta descobrir por telegrama a identidade do cocheiro do carro número 2704. Iremos depois às galerias de pintura da Bond Street e ainda chegaremos a tempo para o nosso almoço no Northumberland. Chegamos ao 5º capítulo, onde pistas se misturam, cartas misteriosas, botas desaparecidas e sombras que se aproximam. Capítulo 5. 3 fios partidos. Sherlock Holmes tinha o extraordinário poder de abstrair-se de um fato, quando assim o desejava. Durante 2 horas, pareceu esquecer o estranho caso em que estávamos envolvidos e interessar-se exclusivamente pelos quadros dos modernos mestres flamengos. Só falou em arte, de que muito pouco entendia, desde que saímos da galeria até chegarmos ao Northumberland Hotel. Sir Henry Baskerville está lá em cima à sua espera, disse o empregado da recepção. Pediu-me que os conduzisse assim que chegassem. Permite que eu olhe o registro do hotel? Perguntou Holmes. Oh, pois não. As ordens. O livro mostrou-nos que 2 nomes haviam sido registrados após o de Baskerville. Um era Theophilus Johnson e família, de Newcastle. O outro, Sra. Oldmore e empregada, de High Lodge, Alton. Deve ser aquele Johnson que conheci, disse Holmes ao empregado do hotel. Um advogado, não é, de cabelos grisalhos que cocheia um pouco? Não, senhor. Esse é o Sr. Johnson, dono de uma mina de carvão, homem muito ativo e que não deve ser mais velho do que o senhor. Não terá se enganado a respeito da ocupação dele? Não, senhor. Ele é freguês deste hotel há anos e muito conhecido de todos nós. Ah, então não insisto. A senhora Oldmore também. Parece que o nome me é familiar. Desculpe a minha curiosidade, mas muitas vezes acontece que, ao visitar um amigo, a gente encontra outro. Ela é inválida, senhor. Seu marido foi, há tempos, prefeito de Gloucester. Ela nos procura sempre quando vem em Londres. Muito obrigado, não posso dizer que a conheça. Virando-se para mim, quando nos dirigimos para cima, Holmes disse em voz baixa. Com essas perguntas, Watson, estabelecemos um fato importante. Sabemos agora que as pessoas que se mostram tão interessadas pelo nosso amigo não se encontram hospedadas neste hotel. Isso significa que, embora estejam ansiosas por segui-lo, como já verificamos, estão igualmente desejosas de não serem vistas. É muito sugestivo. Que é que sugere? Sugere. Olá, amigo. Que houve? Quando chegamos ao topo da escada, demos com Sir Henry Baskerville. Estava rubro de cólera e trazia na mão um sapato velho e empoeirado. Estava tão furioso que nem podia falar, e quando o fez, foi com sotaque do oeste, muito mais acentuado do que o que lhe tínhamos ouvido de manhã. Parece que estão me fazendo de tolo neste hotel, disse ele. Verão que estão enganados a meu respeito se não tiverem cuidado. Com os diabos, se aquele sujeito não conseguir encontrar o meu sapato, vai haver barulho. Sei aguentar uma brincadeira como qualquer outro, Sr. Holmes, mas desta vez foram longe demais. Ainda anda procurando o sapato? Sim, senhor. E pretendo encontrá-lo. Creio que me disse que era um sapato marrom novo. E de fato era. Mas agora é um sapato preto velho. Quê?
Quer dizer, é exatamente o que quero dizer. Eu só tinha 3 pares. Os marrons novos, os pretos já muito usados e estes de verniz que trago agora. Ontem à noite, levaram-me um dos marrons. Hoje, roubam-me um dos pretos. Virou-se para um criado alemão, que surgiu naquele momento e perguntou: Então, encontrou? Fale, homem, não fique aí olhando. Não, senhor. Perguntei a todos no hotel, mas ninguém sabe de nada. Pois bem, ou esse sapato aparece antes do anoitecer, ou vou procurar o gerente para lhe dizer que saio imediatamente deste hotel. Será encontrado, senhor. Garanto-lhe que, se tiver um bocadinho de paciência, será encontrado. Faça com que o seja, porque será a última coisa que perderei neste covil de ladrões. Bem, senhor Holmes. Desculpe-me incomodá-lo por uma coisa tão insignificante. Acho que vale a pena incomodar-se por isso. Oh, o senhor leva o caso a sério. Como é que explica uma coisa dessas? Não procuro explicá-la. E a coisa mais louca, mais estranha que jamais me aconteceu. A mais estranha, talvez, disse Holmes, pensativo. Que opinião tem o senhor a respeito dela? Pois bem, não tenho a pretensão de saber. Este caso é muito complexo, Sir Henry. Considerado em relação à morte de seu tio, não sei se haverá entre os 500 casos importantes que investiguei, um que me pareça tão profundo. Mas temos vários fios nas mãos e há probabilidades de que um, ao menos, nos leve à verdade. Podemos perder tempo seguindo o errado, mas cedo ou tarde chegaremos ao certo. Tivemos um almoço agradável, no qual pouco falamos do assunto que ali nos reunira. Na saleta particular para onde depois nos retiramos, Holmes perguntou a Baskerville quais eram as suas intenções. Irei para Baskerville Hall. Quando? No fim da semana. Pensando bem, acho que é uma decisão acertada, disse Holmes. Tenho certeza de que está sendo seguido aqui em Londres. E no meio de milhões de pessoas, é difícil descobrir quem é essa gente e quais os seus planos. Se as intenções deles são más, podem prejudicá-lo, Sir Henry, e não estaríamos em condições de protegê-lo. Sabia, Dr. Mortimer, que foram seguidos quando saíram de minha casa, hoje de manhã? O Dr. Mortimer teve um violento sobressalto. Seguidos? Por quem? Infelizmente não posso informá-lo. Há entre os seus conhecidos, em Dartmoor, algum homem que tenha barba negra e cerrada? Não. Ah, espere. Sim, Barrymore, o mordomo de Sir Charles, tem barba preta e cerrada. Ah, onde está Barrymore? Está tomando conta da mansão. É melhor que nos certifiquemos se realmente ele se encontra lá, ou se há a possibilidade de estar em Londres. Como poderemos saber? Dê-me um impresso telegráfico. Está tudo preparado para receber Sir Henry? Creio que basta isso. Mande para o Sr. Barrymore, em Baskerville Hall. Qual é o posto telegráfico mais próximo? Grimpen. Muito bem. Mandaremos outra mensagem para o agente do telégrafo de Grimpen. O telegrama para o Sr. Barrymore tem de ser entregue em mãos. Se ele não for encontrado, é favor devolver o telegrama para Sir Henry Baskerville, Northumberland Hotel. Com isso ficaremos sabendo, antes do anoitecer, se Barrymore está no seu posto, em Devonshire, ou não. Isso mesmo disse Baskerville. Antes que eu me esqueça, Dr. Mortimer, quem é esse Barrymore? É o filho do velho caseiro já falecido. Há 4 gerações que a família trabalha para os Baskervilles. Pelo que me consta, ele e a mulher são de toda a confiança. Ao mesmo tempo, não há dúvida de que tem uma vida folgada, enquanto ninguém da família Baskerville mora lá. É verdade.
Barrymore ganhou alguma coisa com a morte de Sir Charles? Ele e a mulher receberam 500 libras cada um. Ah, e sabiam desse legado? Sabiam. Sir Charles gostava muito de falar sobre as cláusulas do testamento. Muito interessante. Eu espero que não olhe com suspeita todas as pessoas que receberam um legado de Sir Charles, disse o Dr. Mortimer. Também eu recebi 1000 libras. Ah, sim. E mais alguém? Havia quantias insignificantes a várias pessoas e muitos donativos a instituições de caridade. O resto ficou para Sir Henry. E a quanto montava o resto? 740.000 libras. Holmes ergueu as sobrancelhas admirado. Não imaginei que fosse uma quantia tão grande, disse ele. Sir Charles tinha fama de ser rico, mas nunca imaginamos que fosse tanto, até examinarmos os seus papéis. O total chegava quase a 1 milhão. Deus do céu! É realmente uma parada pela qual um homem faria um jogo desesperado. Mais uma pergunta, Dr. Mortimer. Suponhamos que alguma coisa aconteça aqui ao nosso amigo. O senhor há de me desculpar a desagradável hipótese. Quem herdaria? Já que Roger Baskerville, o irmão mais novo de Sir Charles, morreu solteiro, a herança iria para os Desmonds, uns primos afastados. James Desmond é um clérigo idoso, de Westmoreland. Obrigado. Esses pormenores são de grande interesse. Conhece o Sr. James Desmond? Conheço. Uma vez ele foi visitar Sir Charles. É um homem respeitável que leva uma vida santa. Lembro-me de que recusou a oferta de Sir Charles, que queria fazer-lhe uma doação. E esse homem de gostos tão simples seria o herdeiro de tão grande fortuna? Seria o herdeiro da propriedade, que está vinculada. Herdaria também o dinheiro, a não ser que o proprietário atual fizesse testamento em contrário, como é de seu direito. E o senhor já fez testamento, Sir Henry? Não, Sr. Holmes, não fiz. Não tive tempo, pois somente ontem fiquei ciente dos acontecimentos. De qualquer maneira, acho que o dinheiro deve ir para quem herdar a propriedade. Era essa a opinião de meu pobre tio. Como poderia o dono restaurar a grandeza de Baskerville Hall se não tivesse dinheiro nem mesmo para mantê-la? Casa, terra e dinheiro devem ficar juntos. Perfeitamente. Muito bem, Sir Henry. Estou de acordo com o senhor quando diz que quer ir para Devonshire sem demora. Há apenas uma precaução que desejo tomar. O senhor não deve, de forma alguma, ir só. O Dr. Mortimer vai comigo. Mas o Dr. Mortimer tem a sua clientela, e a casa dele fica a quilômetros de distância de Baskerville. Por maior que seja a sua boa vontade, talvez não possa ajudá-lo. Não, Sir Henry. Precisa levar alguém com o senhor, um homem de confiança, que ficará sempre a seu lado. Seria possível ir o senhor, Sr. Holmes? Se houvesse uma crise, eu iria pessoalmente. Mas o senhor compreende que, com a minha vasta clientela e com as constantes chamadas que me vêm de todas as partes, é-me impossível deixar Londres por tempo indeterminado. Neste momento, um dos nomes mais respeitados da Inglaterra está sendo enlameado por um chantagista, e só eu poderei impedir um escândalo. O senhor bem vê que me é impossível ir agora a Baskerville. Quem é, então, que o senhor me recomenda? Holmes pôs a mão no meu ombro. Se o meu amigo quiser ir, não há melhor companheiro para se ter ao lado numa aflição. Ninguém melhor do que eu pode afirmá-lo. A proposta apanhou-me de surpresa, mas, antes que eu tivesse tempo de responder, Baskerville pegou minha mão e sacudiu-a calorosamente. Oh, é muita gentileza sua, Dr. Watson, disse ele. O senhor sabe tanto do caso como eu. Se me acompanhar a Baskerville Hall, jamais me esquecerei. A expectativa da aventura sempre me fascinou, e fiquei lisonjeado com as palavras de Holmes e o entusiasmo com que o baronete me aceitou por companheiro.
Irei com prazer, respondi. Não conheço melhor maneira de empregar o tempo. E depois me mandará relatórios minuciosos, disse Holmes. Quando chegar o momento de crise, dir-lhe-ei como agir. Espero que sábado já esteja tudo preparado. Assim lhe convém, Dr. Watson? Perguntou-me Sir Henry. Perfeitamente. Então, sábado. A não ser que o avise do contrário, devemos nos encontrar em Paddington para tomar o trem das 10h30. Tínhamos nos levantado para partir, quando Baskerville soltou uma exclamação de triunfo. Avançando para um dos cantos do quarto, tirou de dentro do armário entreaberto um sapato marrom. "O sapato perdido!" exclamou. "Pudessem as nossas preocupações dissipar-se com igual facilidade", disse Sherlock Holmes. "É singular", observou o Dr. Mortimer. "Antes do almoço, revistei cuidadosamente este quarto. E também eu declarou Baskerville, palmo a palmo. Então o criado deve ter colocado o sapato aí enquanto almoçávamos." O alemão foi chamado, mas jurou não saber do que se tratava. E por mais que indagássemos, nada se conseguiu apurar. Outro caso foi acrescentado à série de mistérios, aparentemente sem sentido, que tão rapidamente se tinham sucedido. Pondo de lado a triste história da morte de Sir Charles, tínhamos uma série de incidentes, no espaço de 2 dias, que incluía o recebimento da carta, o espião de barba preta, a perda do sapato marrom, novo, o desaparecimento do sapato velho, preto, e agora a reaparição do sapato marrom. Ao voltarmos para Baker Street, Holmes ia em silêncio no carro, e eu sabia, pelas sobrancelhas contraídas e pelo rosto sério, que a sua mente, assim como a minha, estava ocupada em desenhar um quadro onde pudessem caber todos esses episódios estranhos e aparentemente desconexos. Ficou até tarde sentado, fumando, pensativo. Antes do jantar, chegaram 2 telegramas. Dizia o primeiro: "Acabo de saber que Barrymore está na mansão Baskerville." O segundo: "Visitei 23 hotéis, mas sinto dizer que não consegui encontrar a página do Tierney's Cartwright. Assim se partem 2 dos meus fios", Watson disse Holmes. "Nada mais estimulante do que um caso onde tudo está contra. Temos de procurar outra pista. Resta o cocheiro que conduziu o espião", disse eu. "Exatamente. Telegrafei para o registro oficial para saber o seu nome e endereço. Não ficaria admirado se fosse essa a resposta à minha pergunta." O toque da campainha provou que se tratava de coisa ainda mais satisfatória do que uma resposta, pois a porta abriu-se e entrou um sujeito de aparência rude, que evidentemente era o próprio cocheiro. "Recebi um recado da gerência de que um senhor, neste endereço, andava indagando sobre o 2704, disse ele. "Guio o meu carro há 7 anos, e jamais houve queixa contra mim. Vim diretamente da estação para cá, para lhe perguntar cara a cara o que tem contra mim." "Não tenho nada contra o senhor, amigo", disse Holmes. "Pelo contrário, tenho aqui meio soberano para lhe dar, se me responder com franqueza." "Então estou com sorte hoje", disse o homem, com um sorriso. "Que é que o senhor deseja saber?" "Em primeiro lugar, o seu nome e endereço caso venha de novo a precisar de você." "John Clayton, Turpey Street, 3, Borough", disse o homem. "O meu carro fica sempre diante do Shipley's Yard, perto da estação Waterloo." Sherlock Holmes tomou nota. "Agora, Clayton, fale-me do passageiro que veio espiar esta casa, hoje, às 10 horas da manhã, e que depois seguiu os 2 senhores que saíram daqui." O homem pareceu surpreso e um tanto embaraçado. "Bom, não adianta fugir, porque o senhor parece saber tanto quanto eu. A verdade é que o homem me disse que era detetive e que eu não devia falar dele a ninguém." "Meu amigo,
Este caso é muito sério, e você poderá ver-se em maus lençóis se tentar esconder de mim alguma coisa. Então o seu passageiro disse que era detetive? Sim, senhor. Disse. Quando foi isso? Quando me deixou. Disse mais alguma coisa? O seu nome? Holmes olhou-me com expressão de triunfo. Oh, ele disse o nome? Que imprudência! Que nome disse ele? Disse chamar-se Sr. Sherlock Holmes. Nunca em toda a vida vi o meu amigo mais desconcertado do que naquele momento. Ficou sentado em silêncio. Depois desatou a rir. Toque de mestre, Watson. Toque de mestre, disse Holmes. Vejo um florete tão sutil e rápido como o meu. Ele passou-me a perna desta vez. Então, disse que se chamava Sherlock Holmes. Sim, senhor. É esse o nome dele. Ótimo. Conte-me onde o apanhou e tudo o que aconteceu. Apanhei-o às 9h30 na Trafalgar Square. Disse que era detetive e ofereceu-me 2 guinéus, se eu o servisse o dia todo, sem fazer perguntas. Concordei, com prazer. Em primeiro lugar, fomos para o Northumberland Hotel. E ali esperamos até que saíssem 2 senhores e tomassem um carro em frente. Seguimos o carro até parar aqui perto. Diante desta porta, disse Holmes. Bom, não posso ter certeza. Mas me parece que o meu passageiro sabia o que estava se passando. Ficamos parados aqui perto e esperamos durante 1h30. Depois, os 2 senhores passaram por nós. Conversando, nós os seguimos pela Baker Street. Sei disso, interrompeu Holmes. Até descermos 3 quarteirões da Regent Street. Aí o passageiro abriu o tejadilho e gritou-me que fosse imediatamente para a estação Waterloo o mais depressa possível. Chicoteei a égua e lá chegamos em menos de 10 minutos. Então pagou-me os 2 guinéus e entrou na estação. Mas antes, virou-se para mim e disse: Talvez você tenha interesse em saber que hoje teve como passageiro Sherlock Holmes. Muito bem. E não ouviu mais? Não ouvi mais depois que entrou na estação. E como você descreveria o Sr. Sherlock Holmes? O cocheiro coçou a cabeça. Bom, não é um cavalheiro muito fácil de se descrever. Parecia ter uns 40 anos, altura mediana, 5 ou 6 centímetros mais baixo que o senhor. Estava muito bem vestido, tinha barba preta, quadrada e rosto pálido. Não creio que possa dizer mais do que isso. A cor dos olhos? Não sei. Nada mais? Não, senhor, nada mais. Muito bem. Aqui está meio soberano. Fica outro à sua espera, se me trouxer novas informações. Boa noite. Boa noite, senhor. E muito obrigado. John Clayton saiu, todo satisfeito. Holmes voltou-se para mim com um encolher de ombros e um sorriso triste. Lá se vai o nosso terceiro fio. E terminamos onde começamos, disse ele. Sujeito esperto. Conhecia a nossa casa. Sabia que Sir Henry Baskerville me consultaria. Reconheceu-me na Regent Street. Calculou que eu anotaria o número do carro e falaria com o cocheiro. E mandou-me este audacioso recado. Garanto-lhe, Watson, que desta vez temos um adversário digno de nós. Fui derrotado em Londres. Só posso desejar ter melhor sorte em Devonshire. Mas não estou tranquilo no que se refere a Sir Henry. A respeito de quê? De deixá-lo ir, Watson. É um caso perigoso, muito perigoso. E quanto mais o examino, menos o aprecio. Sim, caro amigo, pode ir. Mas dou-lhe a minha palavra de que ficarei muito satisfeito quando o vir de regresso a Baker Street são e salvo. E assim termina o primeiro capítulo. Um simples bastão, mas um mistério que já começa a tomar forma. Nos vemos no próximo, onde a lenda dos Baskervilles será revelada.